Olá, eu sou Estelina Lourenço, assistente social do Santa Marcelina Cultura, e este é mais um vídeo da série Conversas, idealizado pelo Departamento de Serviço Social em conjunto com a EMESP Tom Jobim e o Guri. Na série Conversas de hoje, vamos falar sobre o racismo, com Viviane Zaila, que é pedagoga e uma das coordenadoras do coletivo Espelho Espelho Meu, que desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes voltado para o lúdico, trabalhando a autoestima e o combate ao racismo. Viviane, seja bem-vinda. Olá, eu sou Viviane Zaila, sou pedagoga, trabalho com políticas educacionais, sou idealizadora do coletivo Espelho Espelho Meu, um projeto que visa trabalhar com crianças pretas periféricas, trazendo a Lei 10.639 na prática. Quero iniciar a nossa conversa perguntando: o que é o racismo? Existe uma única definição? O que é o racismo? Muito boa essa pergunta. Mas não dá para pensar nessa pergunta se a gente não pensar no campo histórico, né? Toda a trajetória para chegar até aqui. Raça é uma tecnologia de poder, né? Foi criada essa tecnologia de poder. É uma questão política, de educação e economia. Digamos assim que a caracterização da raça ela ocorreu por volta do século XVI. Olha quanto tempo nós temos, né? Então, juntamente com o iluminismo, a modernidade, o colonialismo, a escravização, o progresso e a racialização do ser humano. Então, foi definido 3 campos muito importantes: o Estado, o direito e a educação. O Estado brasileiro, o direito, a Constituição brasileira e a educação, as questões políticas. A gente precisa associar tudo isso para tentar entender o que é o racismo. A partir do momento que isso foi definido e racializado, né, então foi dividido branco, preto, indígena, cigano. E a partir daí, a partir dessa organização, né, que o Estado fez, ele existiu para quê? Né? Por exemplo, a partir do momento que nós estamos vivendo uma crise, a partir do momento que a gente está vivendo algo ruim no país, o Estado ele define quem vive e quem morre. Né? Por exemplo, nessa época de pandemia, a gente consegue ver quem está vivendo e quem está morrendo. Né? Então, a racialização do ser humano, ela serve justamente para isso. Porque, por exemplo, pessoas, elas têm salários, subsalários, elas são violentadas, elas sofrem o preconceito a todo momento, né? São subalternos. Então, caracteriza isso. O racismo é a racialização de pessoas. Quais são as leis que amparam as vítimas do racismo? A lei principal que nós temos é a Lei 7.716, que é a Lei K.O., né? É a lei que nos dá esse amparo maior dentro de todos os âmbitos do racismo. Nós temos também a Lei 8.801, que ela é muito usada em meios de comunicação, publicidade. Então, se você for parar para pensar, né, por exemplo, a Lei K.O., a 7.716, ela foi institucionalizada com 2 anos de penalidade. Em 1997, ela sofreu uma atualização que passou para 3 anos de penalidade, né, 3 anos de detenção, mais multa, né? Então, assim, de que forma isso nos complementa, né? De que forma isso compactua realmente com a vítima? Vindo de um legislativo extremamente branco, né? Vindo de um lugar onde essas vítimas não se sentem respaldadas literalmente. Essas leis foram criadas por conta do quê? De pessoas pretas e pretos que sofreram discriminação racial. Mas quem criou essas leis são pessoas brancas, né? São pessoas extremamente brancas que não têm vivência, que não têm lugar de fala, que não têm esse legitimidade, né? Então, toda essa estrutura judicial, toda essa estrutura da legislação brasileira, ela precisa ser mudada.
ela precisa ser alterada. A porcentagem de que essas leis não sejam cumpridas é muito grande. Então, que garantia, né? A legislação em si, ela não traz essa garantia para nós que essa pessoa será penalizada, né? Se você parar para pensar, quantas pessoas você conhece que sofreu racismo, que deu andamento e que o réu foi condenado, né? Então, são pouquíssimas pessoas que a gente conhece. Então, eu te falo para você, ainda não temos leis que nos amparem. De acordo com a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio, podemos dizer que ela está sendo devidamente implementada nos espaços educacionais? A gente pode iniciar a nossa conversa falando sobre educação antirracista, a gente pode falar um pouquinho de diretrizes de base, PPP, né, Projeto Político Pedagógico. Pensando que educação é algo que transforma as pessoas, transforma o sujeito, eu afirmo que se não fosse educação, o racismo não teria se perpetuado, não teria como se reproduzir. Por que eu digo isso? Né? Eu digo, por exemplo, nós temos a Lei 10.639, né? Ela é uma lei, ela foi implementada, ela tem que ser cumprida. Só que se ela não for cumprida, você também não tem nenhuma penalidade, né? Tanto em rede pública, espaço cultural, rede privada. Então, eu tô falando de uma representatividade na escola, né? Os nossos jovens, as nossas crianças chegam nos ambientes, eles querem olhar e ver a sua representatividade ali, né? Preta, indígena. Não somente um dia do indígena, ou não somente no 13 de maio, ou no 20 de novembro, né? Eu tô falando de uma papelaria, eu tô falando de livros, né? Eu tô falando de, por exemplo, se você pegar todas as disciplinas que nós temos, dá para trabalhar. Se você pegar geografia, por exemplo, tem muitas crianças hoje que acham que a África, e adultos também, acham que a África é um país, né? A África é um continente, né? 53 países. Então, nós podemos trazer a matemática africana, podemos trazer oralidade, nós podemos trazer na história, por exemplo, todo esse contexto que é contado a partir da escravização, mas existiu uma história antes da escravização, né? Então a gente tem que pensar de que forma que a gente vai trabalhar esses eixos, né? Esses eixos, eles têm todo um formato eurocentrado, eurocêntrico, né? Então a gente tem que parar para pensar sobre representatividade, ter mais assistentes sociais pretos, indígenas, LGBTs, ter diretores, professores, coordenadores pedagógicos, né? Então, infelizmente, a implementação e de que forma, né, isso tem sido feito ainda está muito falho, né? Ainda a gente tem que mudar muita coisa, a gente tem muito que trabalhar e eu posso te dizer que nós temos muito trabalho. Por que debater questões raciais se faz tão urgente? Por que se faz tão importante as questões raciais, né? Por que é tão importante esse debate? É urgente. Porque o racismo, ele vem de uma normatização. Ele foi normalizado, ele foi aceito. Então, ele passeia entre nós de uma forma velada, de uma forma naturalizada no ser desde quando ele nasce, né? A partir da discussão do racismo, as pessoas conseguem talvez entender um pouquinho tudo o que está acontecendo. Se você parar para pensar, nós, pessoas racionalizadas, perdemos os nossos direitos civis, né? A gente perdeu a questão do direito de ir e vir. Hoje, nós não estamos indo para a rua pedindo para que as pessoas parem de nos matar, né? Então, o debate racial, ele é de extrema urgência, de extrema importância, né? Falar isso diariamente, em todas as pautas, né? A partir do momento que você silencia a sua colega que
que denuncia o racismo, você também está sendo racista. A partir do momento que você silencia uma mulher preta falando, você também está sendo racista. A partir do momento que você está dentro de uma instituição, que você vê que ali permeia o racismo, você também está sendo racista. Então, esse debate, trazer esse debate é extremamente importante. Racismo é crime e precisamos desnaturalizá-lo. Cabe a cada um de nós combater qualquer forma de racismo existente na nossa sociedade. Viviane, em nome de toda a equipe do Santa Marcelina, quero agradecer a sua participação na nossa série de hoje. Lembrando a todos que o Departamento de Serviço Social segue à disposição dos alunos, familiares e seus responsáveis. Nos acompanhe nas redes sociais para assistir mais vídeos da série Conversas. Fiquem bem e seguros e até o próximo vídeo da série Conversas.